E aí galera, bom dia! Nós estamos aqui de novo com mais um episódio do Fê Cine News. E é isso mesmo, hoje o tema será muito legal, um tema muito corriqueiro que está presente na nossa vida, na vida dos seus avós, desde muito tempo. É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre cinema. Eu espero que vocês gostem de tudo que a gente vai apresentar aqui. Mas ó, para prestar atenção, hein? Valeu? Na reportagem de hoje nós iremos falar sobre o que é o cinema. Mas afinal, o que é o cinema? O cinema é basicamente o ato de fixar e reproduzir imagens em sequência, de modo que se passe a impressão de movimento, gerando assim os filmes. Os filmes são produzidos através da gravação de imagens em movimento, com câmeras apropriadas para tal. Uma imagem animada serve para causar um entendimento mais generalizado, e é através da dublagem que os filmes se tornam mais conhecidos ao redor do mundo. Qual é a influência que o cinema pode causar? O cinema possui um grande poder cultural, uma vez que cada cultura específica de certo lugar é transmitida e refletida para uma outra gama infinita de culturas existentes no mundo todo. O mesmo pode produzir influências diversas na sociedade, de acordo com as doutrinas ou ensinamentos de cada filme. Pessoal, esse foi só o primeiro bloco, que vocês puderam acompanhar toda a história e a formação do cinema desde o início. Agora vocês vão assistir um pouco sobre a produção, a edição e toda a magia do cinema. É isso mesmo, fiquem ligados. Primeiro defina a sua história para depois transformar em storyboard. Contar uma história como se fosse uma história em quadrinhos. Quem será o roteirista? Depois que tiver realizado estas etapas, defina a sua equipe e cargos. Em seguida, entra o trabalho do diretor de arte, que planejará seu cenário e figurino. O diretor do filme, assim como seu assistente de direção, escalarão o elenco e figurantes para seu vídeo, instruindo através do roteiro o que será realizado. O diretor do filme e seus assistentes também cuidam da parte dos cronogramas de filmagem, decupagem e claquete. Defina as cenas que deverão ser filmadas em cada dia, quem deverá atuar, o que deverá ser feito. O diretor de fotografia encarregará da filmagem, da iluminação e do som, a captação e os cuidados com ruídos indesejados. No caso de vídeo, muitas vezes, quem cuida da filmagem também cuida do som. Terá efeitos sonoros especiais? Isso pode ser baixado ou tentar captar sons por meio de gravação. Todo material que for filmado sempre deverá ser anotado para posterior organização na hora de editar. Aí entra a importância dos fonogramas. Após a filmagem, entra o trabalho de pós-produção, efeitos, edição, créditos do filme. O certo é ter um montador para a sua equipe, mas a tarefa pode ser incumbida pelo próprio diretor do filme. O trabalho do montador será, então, de compreender todo o roteiro do filme, ler as planilhas de produção, e então, em um primeiro corte, colocar todos os planos em ordem da maneira como prevista pelo roteiro, e eliminar planos errados ou que não devem para a versão final do filme. Em um segundo corte, ou seja, após o filme estar em ordem cronológica da trama do roteiro, o montador, o assistente ou assistente de filmagem e o diretor trabalham no afinamento do produto audiovisual, dando ritmo e outras características que o diretor vê necessárias. O trabalho de montagem de um filme é demorado, exige muita paciência, pois muitas vezes é na pós-produção que o assistente de montagem e o montador notam a falta de material ou erros de continuidade que devem ser resolvidos de alguma forma na hora da montagem. Montagem ou edição é um processo que consiste em selecionar, ordenar e ajustar os planos de um filme, de um outro produto audiovisual, a fim de alcançar o resultado desejado em termos narrativos, informativos, dramáticos, visuais, experimentais e etc. Em geral, a montagem é realizada pelo montador, em um equipamento compatível com a tecnologia empregada, na realização do produto, sob a supervisão do diretor ou, em alguns casos, de um produtor. Como é realizada após a filmagem, a montagem é um processo de pós-produção e durante muito tempo foi considerada como o único processo original do cinema, aquilo que tornaria o cinema uma arte ou uma linguagem diferenciada das demais. Conceitos de montagem. Montagem em cinema, ou por extensão em qualquer meio audiovisual, pode ser entendida de três maneiras diferentes, como uma habilidade, uma técnica ou uma arte. Em um filme, monta-se num aparelho chamado mesa de montagem. Tá faltando uma parte, não é, pessoal? Vocês precisam saber um pouco de como funciona o mundo, como são os profissionais dessa área. Nós reservamos 2 entrevistas para vocês. E uma delas é com o diretor de cinema, Fábio Brandão. Acompanhe ele, por favor.
Sou Fábio Brandão, sou jornalista, radialista, tenho 30 anos de idade e minha formação é fotográfica, trabalho com filmagem, com direção de fotografia e estamos aí. Para você, o que é o cinema? Cinema é uma arte, é um desejo, é uma filosofia de vida, é uma escola, é um ambiente em que você, na verdade, se transporta para um outro universo. Você, quando está num set, você está vivendo uma vida paralela, seja qual for a função que você exerça no set. E eu acho que essa oportunidade de você viver uma vida paralela, de você ser visceral, de você se dedicar e não sentir fome, sede, frio, nada, é o que fascina, assim, pra mim. Eu acho que isso é cinema. O que um diretor de cinema faz e como é a sua rotina? Mas perguntar o que o diretor de cinema não faz, né? O diretor de cinema, ele é como se fosse um capitão do time, né? Ele é o cara que monta, normalmente, se é um projeto, enfim, hoje, vamos dizer assim, né? As grandes produtoras têm os produtores executivos lá, os projetos que já vão mais ou menos desenhar, e eles escalam os diretores que começam a montar suas equipes. No Brasil ainda não é muito assim. No Brasil é uma situação de muita independência nesse sentido ainda. Então os diretores, normalmente eles começam um projeto, ou eles também têm alguma outra vertente com roteiro, ou com fotografia, ou com, enfim, ou é ator também, já tem uma vertente para alguma outra função do cinema. Então é manter, controlar, né, de certa forma, na prática, na produção, manter o set em harmonia, é a função dele, de manter as pessoas incentivadas, que seja um projeto remunerado ou não. Ele tem essa função de tirar das pessoas o que elas têm de melhor, buscar o talento, confiar nessas pessoas, incentivá-las, já falei isso, mas enfim, é uma função complicada. A gente ficou brincando muito, assim, ele é aquele cara que se desvia dos problemas, ele vem igual flecha, ele fica igual a Matrix lá desviando das flechas, assim, então elas vêm de todos os lados e você tem que manter calma, tem que ser uma pessoa assim que, bom, na minha concepção, né, cada um tem um jeito, né, mas tem que ser uma pessoa que controle muito bem. Tudo que envolve envolvimento visceral ou quase espiritual no trabalho, envolve um ego, né, muito grande, envolve determinados comportamentos das pessoas que elas de repente não aceitam ouvir certas coisas, ou tem algum bloqueio para alguma outra coisa, e normalmente elas têm uma autocrítica, né, muito grande, no sentido de ou se acharem pra caramba ou não se acharem tanto quanto realmente elas são. Então, a função do diretor, na verdade, é dar aos problemas os seus devidos tamanhos. Qual a maior dificuldade em uma filmagem? Boa pergunta. São muitas, né? Porque, na verdade, você está entregue a tudo que engloba muita gente, né? Tudo que engloba uma estrutura grande. E o cinema, ele engloba muita gente e, normalmente, uma estrutura grande. E tudo que está dependendo de variáveis, como tempo, como lugar e etc., você fica entregue a possíveis problemas, e são muitos problemas que podem acontecer. Desde chover e melar a tua gravação, tua filmagem, desde um ator passar mal e você ter que suspender aquela cena, desde ter um problema com iluminação, queimar a luz e você ter que esperar o cara consertar a luz, desde ter uma crise de chilique de alguém, você ter que administrar a crise de chilique, aí você... Não é para acontecer essas coisas, mas são coisas que acontecem, né? E você tem que parar a filmagem, chamar no canto, conversar, resolver o problema, ou então, né, dar aquela empurrada com a barriga para resolver em outro momento. O ideal é que a produção não deixe que esses problemas cheguem ao set, né? O 7 é o 7, fora do 7 é o 8, é o 9, é o 10. Mas não pode chegar problema ali, né? As pessoas têm que estar concentradas ali. Por isso que muitas das vezes no set você tem pouca gente, né? Muita gente em torno, e no set mesmo você tem só as pessoas que estão realmente naquela cena, porque senão começa
uma sessão de desconcentração. Estou falando com relação à dramaturgia, tá? A gente está falando, se você falar com um documental, é a mesma coisa, é até mais simples, não tem tanta gente envolvida, né, como tem. Na sua opinião, como funciona o cinema nacional atualmente e o seu futuro? Eu vejo com bons olhos o cinema nacional, enfim, essa mudança constante que vem sofrendo o cinema nacional, né? Eu acho que os espaços eles estão aumentando para ambas as partes, tanto para produções independentes, como para produções industriais, né? Sabe que existem produtoras vindo para o Brasil, acionando o Brasil, produtoras internacionais até, acionando o Brasil para rodar filmes até estrangeiros aqui, incentivando os próprios profissionais daqui. Cada vez maior o número de produtoras de vídeo por conta da internet, e essas produtoras elas acabam migrando, produzindo conteúdo cinematográfico para a internet, né? O que pode ser utilizado depois em outros meios. Então eu acho que existe a própria legislação brasileira hoje, ela, no caso para a televisão, ela exige, por exemplo, que parte dessa programação seja local, ou mesmo para os canais internacionais, a Warner vem para o Brasil, ela tem que produzir conteúdo aqui. A HBO vem para o Brasil, já faz isso muito bem, produz conteúdo aqui, se associa a algumas produtoras e tal, e produzem pequenos filmes, ou séries, seriados e tal, curtas, longas, né, vai produzindo. Hoje já começa assim, a própria Globo vem pilotando durante um tempo, embora tenha Globo Filmes que é outra coisa, ela vem pilotando o que a gente chama de filmes para TV, né? Made for TV, são filmes feitos para TV. Todo fim do ano você tem um filme mesmo que é feito para TV. Não foi feito para exibir no cinema, feito para TV. A Globo detém a infraestrutura, detém os profissionais, ela faz para ela mesma, ela produz para ela mesma. De criação e produção de um filme. E quantos profissionais estão envolvidos nesse processo? Uma pergunta. O processo de criação de um filme é uma coisa assim, de novo, vamos lá, dependendo de como essa coisa ela é desenhada, né? Se você está numa grande produtora, ela tem uma cota de filmes a produzir, ou ela tem um objetivo de produzir tantos filmes e de arrecadar tanto e investir tanto. Então já existe um time de pessoas ali pré-estabelecidos que trabalham para atender essa demanda, né? A Garrafa d'Água Filmes tem um projeto e vai fazer um longa e precisa de uma boa história. Essa história, né, normalmente o time da Copo d'Água Filmes, da Mediatel, o nome da empresa, já tem um time ali e eles vão desenhar. Isso não é uma maneira, né, industrial. O cinema brasileiro ainda não é industrial, como é a televisão, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Isso a gente sabe fazer muito bem. Talvez sabe fazer muito bem e faz escola e é repetido e é imitado no mundo afora. Então, mas não, o cinema não é uma indústria no Brasil ainda, não funciona, embora tenha essa indústria, não funciona como ainda é muito direcionado. Então a maioria dos casos de criação, o cara tem uma boa ideia, ou ele acha que tem uma boa ideia, ele se junta a alguma outra pessoa, né, que compra ou não aquela ideia deles e juntos eles vão desenhando esse projeto. Vendem ou se associam a produtoras independentes ou a produtores independentes, vão captando recursos, entram num processo de edital de prefeitura do Rio, de governo federal, enfim, N situações lá de Paulínia, que agora acabaram com o polo de cinema, enfim. Você vai entrando nesses editais e vai captando recursos. Vai as empresas vendendo seu projeto, as empresas, se for um projeto, né, fundamentado, legislado legalzinho, a empresa investe, tem desconto, imposto de renda, enfim, né. Aí tem uns benefícios que as empresas têm para investir no filme. Vai atrás do dinheiro e começa a realizar o filme, né. Traça o seu plano, o seu objetivo, né, o seu final e começa os seus prazos para entregar as coisas e realizar as coisas. Normalmente é assim, aí começa, aí se discute o roteiro, né, ver se é isso mesmo, como é que tá, por exemplo, vou dar de novo exemplo desse filme que a gente tá acabando de fazer, tá montando aí, o roteiro foi discutido 5 vezes, né,
Pela cara da Bárbara, eu acho que nem ela sabia disso. Mas 5 vezes. A versão que foi rodada, se não me engano, era a 6ª. Né? Ela voltou, acertou e voltou. E na ilha de edição ainda está sofrendo alterações. Né? Porque a gente tem um tempo, tem que encaixar. No caso de um curta-metragem, a gente tem um limite de tempo. A gente tinha uma história que é uma história, apesar de rápida, né, de se contar rapidamente, ela tinha um tempo dramático grande. Então a gente tem que adequar isso ao tempo que a gente tem que cumprir. A gente tem ali 23 minutos, 24 minutos, não pode passar muito isso, porque curta-metragem vive de festival, né, aqui no Brasil. Vive de festival, não tem mercado de curta-metragem, ninguém vai ficar milionário fazendo um curta-metragem, né? Você pode sim pagar o teu filme, pagar as pessoas que participaram do filme de alguma maneira e alavancar, e ajudar essas pessoas e marcar o território. Agora essa equipe aqui, ó, aquele cara ali que fez aquele filme lá, pô, foi maneiro, a gente conversou, falou sobre aquilo, então, chamou atenção aquilo ali. Ele, na verdade, é um grande cartão de visitas, né, um curta-metragem, né? Você vai fazendo, você vai se tornando conhecido, o processo vai ficando mais fácil, na verdade, né? Mais fácil você captar recursos, mais fácil as pessoas acreditarem no teu trabalho, mais fácil uma empresa investir em você, mais fácil você conseguir um edital, né, ganhar um dinheiro para fazer um filme, você receber um financiamento para fazer um filme, e por aí vai. O que mais? Você falei do processo de produção, mas o que? Quantos profissionais estão envolvidos mais ou menos nesse processo? Então, Números profissionais. Números profissionais, é interessante, vamos lá. No filme ou no projeto, vou usar de novo um projeto básico de ficção, assim, né? Uma equipe mesmo, completa, com profissionais básicos de todas as áreas, uma cena simples, poucos atores, né? Você vai usar em média ali, vamos botar ali, contando atores, produtores, em média por cena você tem umas 25 pessoas, umas 24 pessoas, entre 20 e 25 pessoas, pode ser mais, pode ser menos, não botar entre 20 e 25, né? São todos aqueles que participam do set, todos aqueles que auxiliam o set, todos aqueles que participam da produção, os atores e tal. Vocês se interessaram pelo assunto? É um assunto realmente muito cativante. A gente vive cinema. Então aí vão algumas dicas para vocês que querem se aprofundar nesse universo. Acompanhe então com a nossa repórter Bárbara Iná algumas dicas de algum suplemento para você que se apaixonou pelo que é o cinema. Valeu?